Olá, boa noite, tudo bem com você? Quinta-feira, 11 de julho, começa agora mais um TV Com Tudo Mais, ao vivo aqui pelo canal 36 da NET. No quadro Eu S.A. de hoje, o tema é a vida na encruzilhada. Diante de algumas situações, precisamos fazer escolhas, mas como não ficar ansioso ou ainda angustiado? Já já, a coach dá dicas para você. Quinta-feira, como você aí de casa já sabe, é dia do quadro Eu S.A. com a coach Carolina Linhares. Boa noite. Tudo bem, Carol? Tudo bem. E também já participando aqui do nosso programa, vai falar de vinhos, mas já andaram conversando e tem alguns depoimentos para dar. Renato Rita, especialista em vinhos. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso programa, viu? Carolina, o adulto geralmente aprende na crise, não é verdade? E como lidar com essa situação assim, onde a vida parece estar numa encruzilhada, onde você precisa fazer escolhas? Então, é isso mesmo. Não tem outra forma de adulto aprender se não for pela crise, né? Inclusive, existe um estudo que é a andragogia, que estuda o aprendizado do adulto e fala que é exatamente na curva dessa crise que existe, então, a abertura da mente, né, para que haja um novo aprendizado no adulto. E é óbvio que todas as pessoas buscam ajuda nesse momento, né, no momento onde elas estão passando por aquele momento de eu não sei, né, o momento do não sei do adulto geralmente é um momento morno, porque não é nenhum momento quente, onde ele está pronto para decidir, também não é um momento frio, onde ele tem que decidir qualquer coisa, e é um momento, então, que é o não sei. O que tu quer fazer? Não sei. As únicas palavras que vêm na mente é o não sei, geralmente, né? Eu tenho 2 ou 3 alternativas e não sei quais decidir. Mas sempre... Fica mais difícil, então, né? Não sabendo. Exatamente. Você quer chegar, porque ele geralmente tem 2 caminhos, 3 ou até mais alternativas, né? Então, ou às vezes não sabe nem listar as alternativas, que é o pior momento, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não sei nem listar o que eu tenho que fazer, ou eu tô num momento em que eu tenho que decidir, mas eu não sei nem listar quantas alternativas eu tenho. Então, tudo começa por aí, em listar essas alternativas, né? Precisa fazer alguns questionamentos, então, em relação à situação que a pessoa está vivendo. Então, ótimo que tu falou. Questionamentos. No momento dessa crise, ou momento dessa encruzilhada, geralmente a gente quer focar na resposta. E a gente não deve focar na resposta. A gente deve focar em fazer mais perguntas. Porque essas perguntas podem te trazer novas alternativas e encontrar, então, a resposta. O momento de crise é sempre um momento muito bom de aprendizado. É um momento de crescimento, é um momento onde eu for focar, é um melhor momento, na verdade, porque é nesse momento que eu posso extrair crescimento. Mas, assim, é um processo longo para se chegar aí nessa outra situação, né, de já conseguir escolher? Às vezes, não diria que é longo nem curto, vai do momento de cada um, mas é um processo, sim, de levantar alternativas para tomar uma decisão. E até eu estava comentando aqui com o Renato, se ele já teve algum momento desse, né? E ele estava dizendo, não tive um, tive vários. Eu acho que na vida a gente acaba tendo vários. Né? O próprio país agora está vivendo um momento de crise, né? Que estamos crescendo muito com essa coisa dessas manifestações que ninguém sabe direito onde vai dar, como começou, mas não deixa de ser um momento de crise e um momento de crescimento coletivo, né? Exatamente, é uma crise coletiva, que vai levar para um crescimento. E é interessante assim, porque todos reclamam muito, porque atrapalha a vida de todo mundo, assim como uma crise individual também, né? Nós pensamos assim, puxa vida, ninguém quer aprender sofrendo, ninguém quer aprender com a dor, porque crise é muito relacionado com dor, né? A gente estava até comentando aí que a palavra crise vem do grego, vem de crise, de crescer. Crise e crescer tem a mesma raiz, só que é um crescimento que geralmente doloroso. A gente foge angustia, da crise. Né? A gente quer aprender tomando vinho, na boa, né? E nem sempre é assim, né? Como é que você passou por esse momento aí de encruzilhada? Foi assim, o que eu me lembro, o último, né? Porque como eu falei, são vários e todos na vida temos esses momentos, né?
foi interessante, que foi profissional. Eu estava construindo 2 lojas num shopping aqui da cidade, ao mesmo tempo. E estava meio dividido entre as duas, ia fazer 2 lojas assim, economicamente. E de repente estava com um contrato assinado com as 2, com o arquiteto já. E os empreiteiros do shopping chegaram e disseram, não, aquela loja, uma delas, tá, não vai ser mais tua, porque encontramos outro que vai pagar mais do que você. Enfim, aquela conversa assim, eu digo, hello, mas como? Já estou com obra, já estou com um arquiteto, com orçamento, já paguei e tal. E naquele momento eu só senti o golpe assim, profissionalmente. Disse, o que eu faço? Né? Eu disse, fiquei calado, saí da mesa sem dizer absolutamente nada e eu tinha uma pequena viagem para fazer. Por sorte, peguei um congestionamento, estava indo para Blumenau, na Decanter, peguei um congestionamento, fiquei 2 horas parado e aquelas 2 horas fui baixando a raiva, baixando a angústia. E o que eu fiz foi o seguinte, então não é mais essa. Então aí o que eu peguei toda a verba daquela e joguei toda numa só e fiz uma loja de sucesso. Porque acabei investindo numa só que fazendo muito melhor do que ia fazer. Então não tive 2, tive uma só, mas uma muito melhor do que eu esperava. E com mais certeza de sucesso. Então, exemplo, olha que legal o exemplo que o Renato trouxe. É exatamente isso que eu quero passar hoje para as pessoas que estão em casa. Nesse momento, a primeira coisa a se fazer é listar as alternativas, né? O Renato não tinha muito o que fazer, aliás, ele tinha várias coisas que fazer, ele podia processar o shopping, né? Ele provavelmente listou essa possibilidade, né? Nesse momento, ele poderia bater o pé e dizer, não, eu vou abrir a minha loja, afinal de contas é minha, tem contrato assinado. Ele pensou, não, eu vou jogar toda a verba para uma só, e listou. Naquela viagem, com certeza, 1000 possibilidades surgiram. E aí que está. No momento de crise é jogar várias perguntas, para que a gente tenha várias possibilidades. Quanto mais possibilidades a gente tiver, melhor é. E é engraçado que geralmente quando uma porta se fecha é um indicativo, né? E o mais interessante, essa história não acabou ainda, porque isso já fazem 3 anos. Está voltando esta outra segunda loja, porque foi vendida para um outro que já fechou, que já não deu certo, que já fechou. Isso talvez volte para mim e nesses 3 anos já amadureci muito a ideia desta outra e com certeza se eu abrir vai ser uma loja muito melhor do que eu faria 3 anos atrás e com mais chances de sucesso. Entre a segunda dica que eu gostaria de dar, dessas alternativas, como tratar cada uma delas, listando quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas, entendeu? Porque fica muito mais claro para a gente poder decidir, porque o problema da encruzilhada é o calor da emoção. Entendeu? É a coisa de repente, a coisa de eu ter que decidir no calor da emoção. Então, a gente poder esfriar um pouco isso e poder trazer mais para o mental, para a forma de pensar, né? Porque isso vai interferir muito a minha forma de decidir e de agir. Então, eu olho para isso e posso listar quais são as minhas vantagens, quais são as minhas desvantagens. Isso vai fazer com que eu escolha que é a de uma forma, o que me causa bem-estar, além do lado financeiro, enfim, tem, né? N possibilidades vai fazer com que eu possa fazer essa escolha de uma forma muito mais assertiva, né? Então, essa é uma boa dica, assim, para as pessoas. É fundamental isso que você falou, porque a gente tem uma tendência, quando vem algo contra nós queremos já resolver ou dar uma resposta imediata. Nesse calor da emoção, geralmente é a pior resposta. Então, é muito importante, assim, listar vantagens, listar desvantagens, para então eu poder ser assertivo na hora de escolher. E entender que cada escolha tem uma renúncia. Não dá de a gente ficar com tudo. Não é verdade? Então, assim, infelizmente, ou às vezes felizmente, né? A maioria das vezes, felizmente. Felizmente, porque essa questão de renunciar, de repente, no momento, o Renato renunciou no momento, mas agora está surgindo. E agora, como ele já soube das vantagens e das desvantagens, ele vai poder fazer uma escolha muito mais assertiva. Você acaba se tornando muito mais forte também, né? Exatamente. Podendo enfrentar. Agora, uma outra dica. Muitas vezes, quando nem tem alternativa, que às vezes é comum, a pessoa, poxa, mas eu não tenho alternativa, eu não sei o que fazer. Então, existe, assim, uma técnica no coach que é muito bacana, que pergunte aos seus guardiões. A gente tem guardiões dentro de nós mesmos que não são necessariamente entidades, não tem nada a ver com espiritualidade. Eu vou perguntar para quem? Pergunta para os seus guardiões. Então eu tipo uso... assim, um sexto sentido, alguma coisa que te motiva? Eu uso 3 imagens assim de guardiões. Pense num guardião visionário,
tá? Elabora essa imagem do teu guardião visionário. Pense num guardião curandeiro, aquele que cura, que é ligado mais à parte da cura mesmo, do carinho, do cuidado. E pense num guardião sábio, aquele que está lá naquele alto da montanha, aquele monge, aquele sábio. Faça a imagem desses 3 guardiões e vai e pergunte a esses guardiões quais são as alternativas que ele daria a você. Então, o que é isso? Tira uma responsabilidade de eu, que estou bloqueado naquela emoção, escolher a resposta. E eu boto no outro, que são os meus guardiões, que na verdade são elementos. E tem aquela outra resposta também, né? Quando o indivíduo acha que não tem solução, né? Tem aquela de sempre que se diz, né? O que não tem solução resolvido está. Exatamente, também, né? Então, tirar de mim essa responsabilidade e botar nos guardiões a responsabilidade dessas alternativas. E muitas vezes daí vem a resposta, entendeu? Daí vem as alternativas. O pior momento é a dúvida. Exatamente. Dúvida, mas sabe isso que você falou agora, o que está... Não tem resolvido. Isso acho que é algo mais fácil para uma pessoa de mais idade, com mais experiência. Agora, para os jovens não funciona muito, porque tem né? a ansiedade, tem ilusões, tem a agonia de querer dar uma Geralmente solução. A gente ouve isso de pai, de avô, que já passaram por experiências. E depois tem o seguinte, o jovem geralmente é estudante também, ele está com aquela mentalidade de prova, que ele tem que dar resposta ali na prova, senão ele não vai passar naquela prova. Então associa muito essa coisa do aprendizado forçado um pouco, né? Que questiona-se isso, inclusive a própria antroposofia, que nós vamos falar depois de vinhos biodinâmicos. Até uma certa idade, para a criança, ela não tem prova dentro da antroposofia. Ninguém tem que ser provado enquanto não amadurecer o suficiente para ser provado. E o jovem de hoje, a gente tem uma geração diferente também, porque é uma geração millennium, né? É a geração que para eles é uma prontidão, não existe tempo de espera, eles querem resolver tudo muito rápido, Nós né? estamos nesse tempo da internet, tudo, né? Tudo eles cresceram nesse tempo de resposta muito rápida. Então eles vão ter que aprender. Eles vão aprender um pouco, né? Que realmente, infelizmente, a vida não tem o mesmo tempo de resposta que o Google, né? Então, isso é um aprendizado que eles estão passando aí pela frente, né? Agora que fica então a dica, quando você não souber a alternativa da sua encruzilhada, pergunte aos seus guardiões. Muitas vezes os guardiões podem trazer as suas alternativas, que nada mais são do que são alternativas suas mesmo, mas que a gente bota a responsabilidade no guardião e não na gente. E pergunta para eles e não espera a resposta imediata também, né? Obrigada, Carolina. Obrigada Até também. A próxima terça-feira, viu? Isso. Obrigada também, Renata, Obrigada, pela Renata, colaboração. pela contribuição. É isso aí.